estamos de volta para o nosso último bloco. Eliane, você já começou a falar para a gente dos exames hoje, que nós temos exames que podem ajudar muito no diagnóstico. E mesmo até colegas nossos não sabem nem como solicitar esses exames. Eu vejo assim que eu recebo muito paciente e falo assim, doutora, por que nunca ninguém me pediu esse exame, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente da manometria, como ela funciona, e depois um pouquinho do biofeedback, que é a sua experiência, como é que tem funcionado. A manometria, ela é um exame que ela mede a força da musculatura da evacuação, né? Então a gente consegue medir a força dos músculos tanto para o paciente ajudar a segurar as fezes, quando a gente consegue saber se o paciente está conseguindo relaxar a musculatura para eliminar as fezes. Então a gente consegue diferenciar esse tipo de problema. Se o paciente tem um problema na eliminação ou um problema para segurar as fezes, por exemplo. A partir dessa avaliação, dessa musculatura, a gente sabe indicar aqueles pacientes que beneficiariam, né? A gente orienta a fisioterapia do assoalho pélvico. E ela pode ser feita em qualquer idade, para crianças? Em qualquer idade. Hoje em dia, o biofeedback, ele está atrelado, às vezes, a videogames, a games, você alcançar níveis e conseguir trabalhar com crianças até menores, né? Para você trabalhar essa musculatura. Então, só que a manometria ela vai orientar nesse sentido, o paciente que se vai beneficiar de trabalhar o assoalho pélvico para ajudar no relaxamento e eliminação das fezes, ou aqueles pacientes que perdem, como a Thaisa falou, né, pós lesão obstétrica, a manometria vai orientar para tratar e melhorar a continência desses pacientes que perdem fezes. E você acha, em relação ao biofeedback, que ele beneficia também pacientes ginecológicos que possam ter perda de urina? Você acha que essa questão do assoalho pélvico está junto ou são condições patológicas separadas? A musculatura do assoalho, ela faz a continência tanto das fezes quanto da urina também, né? Então, quem trabalha com essas reabilitações de assoalho pélvico é um trabalho único. É claro que você consegue direcionar a força para um lado e para o outro, né? Isso é tão automático quando a gente aprende a continência que você não sabe disso. Mas quando você quer ir no banheiro eliminar a urina, você elimina a urina. Quando você quer ir no banheiro eliminar as fezes, você elimina as fezes. Então isso é um condicionamento, é um treinamento. Mas quando você faz um trabalho no assoalho, você beneficia os dois lados, com certeza. Eu não sei, eu tenho visto pacientes cada dia mais jovens com problemas de escape de fezes, problemas com constipação. E às vezes ele procura a gente por um escape de fezes, né? E na verdade é um fecaloma, é um bolo de fezes. Você tem visto isso? Vocês têm atendido? Como é que o paciente pode perceber essa diferença, principalmente em idosos? O que você falou, isso ocorre mais em idosos, é muito comum em pacientes mais extremo idosos, acamados. E é interessante que às vezes a família leva queixando diarreia. E aí a gente vai fazer uma avaliação do paciente, quando a gente faz um simples toque retal, a gente percebe ali um bolo de fezes mais endurecidas, ocupando a ampola retal inteira. E esse bolo de fezes, ele vai soltando pedacinhos de fezes mais amolecidos, né? Como se fosse a ponta do iceberg. E aí na fralda, ali na calcinha, a família e o próprio paciente enxergam fezes mais amolecidas. E na verdade, a gente chama de diarreia paradoxal, né? A paciente tem um fecaloma, ela tem uma constipação grave e que está causando ali escape involuntário já com essa sensação de diarreia. Isso é uma queixa comum. E frequente de criança também, né? E a gente fala que o idoso é uma criança de novo e a criança ela tem muito escape fecal. Eu recebo muita criança como diarreia, né? Escape fecal, incontinência fecal. E às vezes mas é uma incontinência paradoxal. O exame clínico avalia muito bem, exatamente. É uma diarreia paradoxal mesmo. Em relação, vamos fazer um review aqui do tratamento, que eu acho que é importante, né? Quando você detecta o que o paciente tem. Então, nós temos dois tipos de constipação, vamos definir. Uma que é de trajeto, né? O paciente, às vezes, você dá água, você dá fibra, ele vai conseguir evacuar. E que Eliane está definindo melhor, um de saída. Então, eu gostaria que você falasse do tratamento de trajeto e Eliane falasse de saída.
Então, na constipação de trajeto, né, se o trajeto ali, né, no cólon é lento e com isso o paciente tem alteração de frequência, de consistência, é o que eu disse, a primeira coisa que a gente vai avaliar é em relação à alimentação do paciente, isso é fundamental. Então, é o pilar do tratamento é melhorar a dieta e líquido. Então, o consumo de fibra, existe uma quantidade que a gente calcula lá com o paciente, eu vou orientar em relação ao consumo diário dessa fibra, em relação a líquido. E eu costumo dizer que o intestino grosso não tem memória, tá? Ela vence à noite. Então não adianta hoje eu alimentar bem e amanhã não. Então todos os dias eu tenho que ter uma alimentação saudável. Na hora que eu convenço o paciente disso, aí eu vou partir para outros tratamentos. Como o paciente muitas vezes chega com uma constipação de longa data, é comum a gente ver que mudança da dieta não é o suficiente no primeiro momento para eu reverter esse quadro. O próprio paciente fala, nossa doutora, eu estou comendo muita fibra, muita folha e não está adiantando nada. Isso é comum, porque ele perdeu aquele reflexo ali por um tempo. O que eu convenço ele é de que essa parte da dieta ela tem que manter. E aí é comum a gente ter que introduzir medicamentos para esse paciente, dependendo do paciente. Se for um paciente que está consumindo muito pouca fibra, e eu entendo que não é uma lentidão tão grande, eu começo com uma fibra formadora de bolo fecal. Existem vários no mercado, né? A gente associa com fibras naturais também. Mas é muito comum também a gente ter que usar laxante por algum tempo. E aí nós temos uma infinidade de laxantes. É claro que nós vamos usar laxantes que causam menos impacto do ponto de vista de eletrólitos no paciente. E aí na consulta a gente vai avaliar qual é o melhor perfil daquele paciente. Hoje em dia nós temos laxantes que são mais adequados para extremidosos, para gestante. Tem laxantes de categoria B, que é o que a gente fala que é seguro. Tem laxante para criança, então a gente vai saber ali no consultório definir qual é o melhor para ele. O paciente, ele fala, doutora, mas esse produto é natural que eu uso. Gente, eu tenho medo de remédio natural, né? Porque a maioria não é tão natural assim, né? Exatamente. Especificamente no caso da constipação, nós temos laxantes famosos. Que aqueles que tem até número, aqueles que tem até número, sabe? Aquele que tem número. Sei. Que, infelizmente, é o primeiro que o paciente procura na farmácia, porque eles têm um efeito mais catártico, um efeito maior. São baratos e têm um apelo de serem naturais, virem de planta, mas o fato de vir de uma planta não quer dizer que não seja um produto, né? Não seja e não são laxantes mais tão bem indicados. Eles causam de alguma forma, embora a gente, na literatura isso não está muito bem definido, mas os pacientes relatam uma certa dependência. E a gente, para retirar esses laxantes, às vezes é até um pouco difícil mesmo. Mas é na consulta que a gente avalia. O que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, em algum momento, nesses pacientes com constipação grave, nós vamos ter que usar algum laxante, e a gente escolhe o adequado, e esse laxante, em algum momento também, ele vai ter que ser retirado. E aí a gente pode fazer um desmame, não tirar de uma vez, e lembrando de novo, reforçando que o pilar é a dieta. Então, Eliane, o que nós temos observado, que esses problemas de saída, de evacuação de saída, o paciente sente, fala, doutor, eu vou no banheiro, mas eu sinto que eu ainda estou querendo ir, ficou um resto de fezes lá dentro. O que a gente pode fazer? A causa mais frequente é que o que chamava, hoje em dia eles englobaram todas as disfunções com um termo genérico que chama dissinergia do assoalho pélvico, né? Então, aí tem várias. Hoje uma paciente falou comigo que ela faz o seguinte, ela vai no banheiro de manhã, ela sabe que ela tem que evacuar, ela senta lá e fica esperando, não faz nada. Só que ela fica horas. Não, e tem uma questão de celular, né? Fica horas. Celular deve ser proibido no banheiro, né? Tem que ser proibido. Fica horas. Aí eu perguntei, mas você não faz um esforço, nada? Não, que esforço? Não fala que não tem que fazer força. Falei, não, o nome chama inclusive esforço evacuatório, porque requer um esforço. Você precisa fazer uma força abdominal para empurrar com o relaxamento do assoalho, e é isso que é evacuar. Então, às vezes, a pessoa não tem a percepção do que é evacuar. Nem o conhecimento, Nem né? o conhecimento. Para essas causas dissinérgicas, o melhor tratamento é a fisioterapia mesmo, do assoalho, né? A gente publicou um trabalho bastante interessante que é sobre o uso da osteopatia. Então, a osteopatia ela pode ajudar muito na constipação de trajeto. Então, a gente vê muitos pacientes que às vezes fizeram uma cirurgia plástica, tem uma resistência abdominal, ou o contrário, tem um abdômen muito flácido, ele não tem nem como ter a força para evacuar. Então, a osteopatia pode trabalhar nisso, né? Então, eu acho assim que a gente conseguiu trazer, acho que desde o diagnóstico, as etiologias, as causas, né? Eu acho que foi um debate bastante interessante, né?
E eu espero que as pessoas tenham ficado mais bem informadas, que é o nosso objetivo. E eu falo sempre para o paciente, eu acabo de ler o laudo, acabo de ler tudo e falo assim, agora eu vou traduzir para o português, né? Do português, do mediquês para o português. Então esse é o objetivo, acho que do Em Nuvem. E a gente está aberto nas nossas redes, se vocês quiserem mandar perguntas. E gostaria muito de agradecer a presença dessas duas, que como vocês viram, são apaixonadas pela constipação e podem beneficiar a saúde da gente. Obrigada!